Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Para os mais novos, chamo-me Célia Lopes. Antes de mais, espero que este vídeo vos encontre muito bem e cheios de energia para assistirem à quarta entrevista do quadro Entrevista aos Estudantes de Direito. Bem, o meu convidado de hoje chama-se Ossumano Joãozinho Fala Júnior. Ele é licenciado em Direito e mestrando em Direito e Prática Jurídica na especialidade de Direito Civil, pela Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, conhecido também por Clássica. Mas não é tudo. Nesta entrevista vamos poder conhecê-lo melhor na primeira pessoa. Joãozinho, bem, começo por perguntar-te, por agradecer-te mais uma vez, aliás, por teres aceitado o meu convite em participar neste quadro entrevista aos estudantes de Direito, que acredito mesmo ser uma fonte de inspiração para todos aqueles que amam Direito e obviamente, para os estudantes de Direito. Bem, sem mais delongas, começo por perguntar-te, de onde vens? Boa tarde, doutora Célia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite a mim formulado e, do outro lado, também agradecer às pessoas que, porventura, podem assistir ao nosso vídeo. Para mim é um privilégio e uma honra estar aqui. Respondendo à sua questão, eu vim da Guiné-Bissau. Nasci na Guiné, cresci ali, estou na Guiné. Puro guineense, então, 100% Obviamente, 100%. Boa, boa. E quantos anos tens? Eu tenho 27 anos. 27 anos, não parece, mas são os anos, não é? Que cabem nesse corpo. Muito bem. E diz-me um local agora, assim, e um cheiro da tua infância, a primeira coisa que te vem à mente. Um local e um cheiro da tua infância. Bom, eu como disse há bocado, nasci na Guiné e nasci numa zona, Rua Roma, onde passei toda a minha infância e durante a minha infância passei mais isto no campo desportivo e na igreja, mas o lugar onde eu sempre tive as ideias marcadas é na igreja, porque sempre fui no movimento CVAV, Valente. Pronto, foi ali que eu passei a minha infância e tive memórias boas daquele grupo. Muito bem. E assim um cheiro que tenhas, neste caso do campo, né, que tu acabaste de referir, ou mesmo da igreja, que imagem ou que cheiro é que te remete para esses dois sítios? Bom, na igreja é mais para o cheiro de servir. Foi ali que eu aprendi a lavar os pratos. Ah, é? A sério? Foi na igreja. Foi preciso Porque, isso da igreja para aprenderes a lavar os pois, pratos. porque Muito muitas vezes interessante. fazemos acampamentos e nesses acampamentos Ok. não há homem nem mulher, há que haver igualdade e há que haver serviços ao próximo. Portanto, foi ali que eu comecei a aprender a fazer estes trabalhos que nós pensamos que é trabalho das mulheres. Claro, Pronto. claro. E foi bom, não é? Quer dizer, Foi, foi, ó, há foi, trabalhos foi. específicos, sim, para o sexo masculino, obviamente, e há trabalhos específicos para o sexo masculino, mas obviamente podemos fazer um pouco de tudo, não é? Não há Podemos. essa discriminação na hora de se realizar as tarefas. Muito bem, é muito interessante. E diz-me agora quais são os teus maiores, neste caso só dois maiores princípios e porquê? Aqueles que tu reges e achas mesmo que é importante e não deixas por nada, não abres mão. Bom, eu tenho dois princípios fundamentais. Princípio da liberdade, da autonomia. Eu gosto de ser livre. Permitir com que os outros também pensem de forma diferente de mim. E o outro princípio é a disciplina. Como uma pessoa que gosta de ter todas as coisas de uma forma disciplinar e organizada. Pronto, esses dois princípios. Primeiro, gosto de pensar por mim e pensar uh, de forma com que as minhas coisas sejam da forma como eu quero, né? Respeitando que as outras pessoas também têm a liberdade de pensar diferente de mim, mas desde que eu tenho essa liberdade de expressar.
Ótimo, muito bem. São princípios muito interessantes e que, sem sombra de dúvida, são necessários em qualquer meio que estivermos, porque se pautarmos sempre pela liberdade de expressão, primeiramente, conservamos a nossa opinião e deixamos claro também que temos esse poder e contribuímos de alguma forma, ainda que não prevaleça, não é? A democracia mesmo assim e a disciplina em tudo na vida, não é? Porque não basta definir uma meta e não ter disciplina para realizá-la. Muito bem, agora diz-me qual é a tua palavra preferida e qual a importância dessa palavra na tua vida? Minha palavra preferida é obrigado. Obrigado pelo convite. Porquê? Simplesmente porque quando dissemos obrigado, independentemente de termos prestado o serviço ou alguém nos prestou o serviço, mas sentimos que criamos uma relação com uma pessoa. A pessoa sente-se relaxada quando nós dissemos obrigado. Portanto, obrigado para mim tem que estar na ponta de língua. Seja demos um serviço ou pedimos um serviço, alguém nos prestou um serviço, é importante sempre dizermos obrigado, para que a pessoa possa se sentir valorizada aquilo que está a fazer. Portanto, a minha palavra preferida é obrigado. É uma das coisas que eu falo várias vezes durante o dia. Utilizas diariamente. É É, muito mesmo, bom. mesmo para passar no caminhonete, a pessoa te ajudou a sentar. É obrigado, obrigado, obrigado. A passar aí, do outro É lado é verdade. obrigado. É como dizer o bom dia, não é? Pós, Pode não fazer diferença para ti, não é? Porque é por força de hábito, mas talvez na vida de outra pessoa pode sentir acariciada, pode sentir vista, não é? Notada, porque muitas vezes as pessoas passam-se por despercebidas, por invisíveis, não é? E essa questão que estavas a dizer do agradecer é muito importante, seja quando recebemos um favor ou quando o fazemos, não é? Para o trem. É muito importante. Gostei. pós, a título de exemplo só, Sim. muitas vezes podemos até querer falar com uma pessoa, a pedir uma informação, mas a pessoa não está disposta a falar connosco. Se nós dissermos obrigado, ainda que ele não tenha dito nada, a pessoa Certo. sente-se comprometida. Quer dizer, sente-se que deveria prestar aquela informação, embora não tenha feito, mas ainda assim, sentimos-nos obrigados a agradecê-lo, por qualquer das É um formas estímulo, ouviu-nos. não é? Na verdade. Pós, obviamente, Quase que um estímulo e mesmo para a realização pessoal, como estavas a dizer, a bocadinho a pessoa sentir-se valorizada, por mais que não tenha resposta imediata ou aquela resposta que tu esperas naquele momento, isso pode surtir efeitos positivos, não é? Nem que seja a curto ou a médio prazo, no caso. Muito bem, muito interessante. Agora, diz-me duas reações, porque é muito clássico, não é? Acho que todos os estudantes de Direito têm alguma memória, alguma situação, algum episódio em que se envolveram, não é? Em que as outras pessoas, quando souberam que estavam a ingressar o curso de Direito, tiveram uma reação imediata, não é? Isso é clássico dos estudantes de Direito. E eu queria saber da tua parte, já tiveste alguma reação ou várias reações ao descobrirem que és estudante de Direito, que ingressaste o curso de Direito? bom, várias vezes as pessoas percebem que sou estudante de direito quando faço certas abordagens. Sim. Independentemente do tempo, quando começo a fazer as abordagens, o professor diz, já vem ele com os termos do direito. Pronto. E nessas circunstâncias, assim, muitas vezes também quando, mesmo com os colegas, quando eu tento fazer certas exigências, porque para atingirmos qualquer sucesso ou qualquer meta, nós temos também que ser exigentes. E nessas exigências também os colegas vão ter que dizer, relaxa também, nós não temos que ficar presos a essas coisas todas. Não vem aqui com coisas de direito. As coisas não podem ser ordenadas de forma como você quer. Né? Nós temos que relaxar um pouco. Nessas circunstâncias, pronto, sinto que tenho algo de bom, ou aprendi algo de bom na academia, porque quando as pessoas começam a interpelar e a entender que nós estamos a falar que aquilo por que estudamos direito, isso já é importante, faz-nos sentir tão bem que aprendemos alguma coisa. Certo, faz sentido. Então, ao fim e ao cabo, a reação é de quase que uma cobrança, não é? Do género, não deves ser tão cauteloso, não deves ser tão rígido, não é? Ou até achar, se calhar, que
estás a tentar mostrar ser uma pessoa diferente, não é? Ou seja, te revelares um pouco diferente daquilo que é comum, não é? Porque nós temos uma linguagem comum que nos é a todos, não é? Comum, e a linguagem jurídica tem alguns termos jurídicos, por isso entende, e até fazem piada, não é? Há termos jurídicos que basta uma pessoa mencionar, dizem logo, esta é estudante de Direito, porque não é muito normal, a nossa linguagem do dia a dia é do mesmo, não é? Mais do mesmo, então quando se ouve qualquer coisa diferente, claro, a pessoa, assim, a partida suspeita, não é? Que é estudante de Direito. Muito bem, agora passamos para uma outra temática de associativismo. Sei que és um estudante de Direito, não é? Como já acabaste de mencionar, mas também muito ligado a questões dos estudantes de associativismo e fazes parte de uma associação chamada Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa, a AGBL, da qual também faço parte e tenho imenso orgulho. E queria que tu me falasses dessa experiência, como é que surgiu a oportunidade de fazeres parte dessa associação e conta-nos também como tem sido essa experiência. E qual o teu cargo, o que é que tu fazes, como é que começou todo o processo e como é que tem sido, no fundo? Epá, foi um desafio maravilhoso. Cheguei a Portugal no dia 27 de dezembro de 2019. Sim. Semana depois, eu fui convidado pela associação, na pessoa do vice-presidente, Dr. Capitão Mendes, convidou-me a ocupar o cargo do secretário. Ok. Por mim, doutor, imagina, eu vou logo para o secretário. Mas também não havia... Grande Porque, responsabilidade. porque eu e o Dr. Capitão Mendes tínhamos trabalhado na Guiné, numa associação dos filhos e amigos de Batucar. Batucar é uma aldeia na zona de Canjum. Okay. Pronto, ele era o presidente e eu era o secretário daquela organização. Pronto, e trabalhamos quase 2 anos. E pronto, foi dali que o capitão sabe que a partir eu podia dar alguma contribuição para a organização. Depois tive contato com o presidente Nicandro Fernando Gomes. Sim. E participei logo na primeira reunião, tive logo que secretariar a reunião. Pronto, mas foi Aquela uma reunião, experiência. não é? Foi logo a tua estreia. Foi logo a minha estreia e pronto, cheguei naquela sala, havia muita gente. E eu apenas conheço o capitão, tirando muita gente, mas como também já tenho acumulado muita experiência em termos de associativismo, não me inquietei com isto, porque compreendi novamente uma organização com a dimensão da nossa organização, tinha que haver mesmo muita gente, só que havia também uma responsabilidade da minha parte, sabia eu que ser secretário de uma organização com a característica da AIGUEL era um desafio enorme. Certo. Pronto, decidi encarar o desafio e foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa porque aprendi muito. Aprendi muito, ajudou-me a adaptar em tudo. Adaptei rapidamente, tanto nos meus estudos, adaptei rapidamente, consegui mesmo interagir com os colegas e dei um salto importante. Muito Portanto, bem. estar na organização é fundamental para um estudante. Porque a associativismo nos cria um ambiente diferente da sala de aulas, quer dizer, nos tira da teoria para a prática. Certo. E isto é importante na vida de um académico. Portanto, não tenho nada a não ser agradecer essa organização que me criou todas as condições para dar um passo importante. Boa, boa. É muito bom essa experiência e uma vez que já tinhas tido também uma outra experiência no passado, não é? Na associação que tu referiste em Canchungo, certo? Pois.
Sim, portanto, isso também foi facilitador, ajudou imenso e acho que o doutor Capitão, para ter-te escolhido, não é? Ou indicado para esse cargo, sabia muito bem que seria bem entregue e aprendeste, não é? E é o mais importante e acabaste por responder a minha pergunta seguinte, que era a importância do associativismo, não é? Que até tu acabaste de mencionar que até ti, não é? A nível pessoal, acabou por ter um impacto positivo, ajudou-te na integração. E nesse sentido, eu queria te perguntar: tu fizeste o secundário lá, portanto, em Bissau, ou foi cá que terminaste, ou vieste diretamente para o ensino superior, para fazer a licenciatura? Não, não. Na Guiné, eu estudei ensino primário e secundário, e fui para o ensino superior, tenho feito a licenciatura na Guiné. Ok, Eu vim cá apenas para fazer o mestrado. Já no assunto associativismo, só queria referir o seguinte: todos os grandes líderes mundiais que conhecemos passaram neste processo. Seja lá Nelson Mandela, Meca Cabral, Martin Luther King, foram grandes líderes de associações. Porque é um processo desafiador. É um processo em que nós encaramos a realidade de forma diferente. Já quando estamos nos estudos, nos quatro paredes, ficamos focalizados na matéria. Mas o nosso ativismo não é isso. O nosso ativismo é ter a capacidade de saber adaptar a cada circunstância. Porque certo. muitas das vezes as próprias normas da sociedade não nos permitem resolver um problema. E essa capacidade de adaptar que nós vamos ter que conjugar a cada momento é que nos faz grande. Portanto, se eu pudesse convidar todo mundo a aderir ao associativismo, é fundamental. Lá, vamos, até às vezes, descobrimos a potência que nunca imaginaríamos se um dia podemos ter. É um campo desafiador, em que nós amadurecemos de uma forma rápida, crescemos e ascendemos no tecido social. Sem Isto é o dúvida. encunho que todo mundo deveria aproveitar um pouco. Ouçam o doutor Joãozinho, portanto, se tiverem a oportunidade. Aliás, muitas das vezes nós é que criamos as oportunidades, é mesmo assim. Portanto, se tiverem interesse, o doutor Joãozinho já disse, é muito bom, portanto, é experimentarem também, fazer parte de uma associação, de alguma atividade extracurricular, porque no fim não serão só as notas que vão pesar quando entrarem para o mercado de trabalho, tudo o resto, ou seja, experiências quer profissionais, experiências em associativismo, portanto, em voluntariado, todo esse conjunto de experiência, no fim, vai ter um grande impacto. E hoje em dia a verdade é que as empresas não procuram apenas as pessoas pelas notas, não é? É verdade, sim, somos considerados números em grandes e em muitas empresas, infelizmente é essa a realidade, mas também, nem que seja para enriquecimento e crescimento pessoal, procurar outras experiências fora, até fora da nossa área de estudos ou do nosso conforto, não é? Porque nós somos seres humanos que gostamos sempre de estar na nossa bolha e quanto mais confortáveis estivermos, melhor. Mas é muito importante, como o doutor Joãozinho acabou de referir, procurarmos ter essas experiências, porque para além de darmos aos outros, não é? E sentirmos gratos, gratificantes, felizes por isso, por fazer alguém sorrir, ajudar alguém, também temos o retorno positivo dessa nossa boa ação, não é? Que é um trabalho de voluntariado, não é? Não tem nenhuma contraprestação, mas também uma contrapartida, mas tem um ganho que é uma coisa absurda, não tem noção o que é a sensação de sentir que fizeste ou ajudaste a mudar a vida de alguém, nem que seja só um bocadinho. Portanto, experimentem e não se vão arrepender. Muito bem, agora, doutor Joãozinho, já me disse que é persistente, é disciplinado, portanto, preza muito pela liberdade de expressão, da opinião. Eu queria lhe perguntar se esse Joãozinho, não é, de atualmente, sempre foi assim. E queria te perguntar se antes de ingressares no curso de Direito já tinhas esta personalidade, eras uma outra pessoa completamente diferente. Conta-me tudo. Outra pessoa completamente diferente, não sei se é assim, mas a grande verdade é que eu cresci numa família em que as coisas têm que ser organizadas. Não sei se alguém costuma dizer numa família de hiena. Quando dizemos que a Ok. família de hiena é em que a mãe é que dá ordens.
E Certo. nas famílias em que a mãe é que tem que dar ordens, as coisas muitas das vezes têm que ser organizadas. Eu não sou daquelas crianças ou jovens que teve o privilégio de ir para as bancadas sentar com os colegas. Não teve. Eu só tenho dois grupos de colegas. Os grupos com os quais jogamos, os grupos com os quais íamos à igreja. O resto são colegas da escola. Pronto. Ou me encontro no campo, ou na igreja, ou na escola. Em casa, a fazer os trabalhos de casa. Portanto, desde cedo eu fui ensinado a ter responsabilidades de assumir o meu próprio destino. E essa forma, percebi que cresci um pouco com a maturidade, porque com a idade também vai aparecendo certas responsabilidades de forma diferente. Porque quando eu era criança, é óbvio que alguém tinha que tomar conta de mim e poder me ajudar em organizar certas coisas. Agora, como adulto, tenho que tomar uma outra regra. Acho que a diferença é nessa perspectiva. Mas do resto, em termos de organização, disciplina, rigor, isto desde pequeno. Porque a minha mãe sempre dizia, ser responsável não importa a idade. Importa ter a consciência daquilo que você vai fazer, aquilo que você deve fazer. Porque muitas das vezes dizemos, agora tenho 18 anos, agora vou ser responsável. Não, está errado. Somos responsáveis desde 2 aninhos, 1 aninho. É ali que nós Claro. temos que ensinar a criança a ser responsável, quer dizer, fazer o que ele deve fazer, de uma forma ordeira e organizada. Já se a criança crescer com essa mentalidade de ser responsável, já não vai importar a idade. Vai sempre ser essa pessoa desta forma. Agora, se nós dissemos que não, depois de ser maduro, depois de ter 18 anos, ele vai assumir a responsabilidade, vai ser tarde muitas das vezes, porque já, como nós costumamos dizer, o vento costuma passar, às vezes quando não houver, as coisas mexem-se, né? Portanto, Verdade. é, é, portanto, é importante torcer o pepino desde o pequeno, né? Sem Senão as sombra de coisas não. dúvida. E Portanto, mudou, mas não mudou muito. Respondendo já à sua questão. Quer dizer, mudou qualquer adaptei-se coisa, à qualquer minha idade. coisinha. Não, não muito, muito bem. Então, no caso, a tua mãe teve um papel muito determinante na formação da tua personalidade, não é? Porque essa necessidade, essa responsabilidade, essa organização já veio do seio familiar. Portanto, acabaste por passar isso também nos outros campos da tua vida, seja no campo, a jogar com os colegas, na igreja ou mesmo na faculdade, não é? Na escola. Portanto, foi sempre presente essa tua maneira, essa tua postura de se estar na vida. É muito interessante Vou, para vou, um vou, ter, estudante vou, de ter, direito. vou ter que confessar só uma coisa. Eu, quando eu era pequeno, não gostei da minha mãe. Não Gostei mais do gostaste da meu, tua mãe? gostei mais do meu pai, sabe porquê? Porque o meu pai era Era mais mais liberal. delicado Porque o meu ou pai mais compreensivo? era mais liberal. Para o meu pai, Ah, pronto. está Epá, explicado. deixa a criança brincar, deixa a criança ir de um lado para o outro, mas a minha mãe nunca ouvia isto. Percebes? Quer dizer, Era mais não, rígido. não, dizer que não gosto dela, não porque odeio ela, porque Não, não, aquelas não. regras que ela me impõe é que eu às vezes não Era o queria X, ser né? imposto. E os Por nãos exemplo, que tu pedias. imagina se eu tinha que dormir às 9, Certo. ou estar a fazer trabalho de casa, ou a estudar, isto eu posso ficar até meia-noite, às 1 não interessa. Mas às 9 ela vai fechar a porta. E ela faz isso comigo até às 19 anos. 19 anos, 20 anos, 21 anos. Para ela não interessa quantos anos você tem. Por enquanto estiver na casa dela, ela vai fechar a porta e ninguém abre. Ela fecha a porta e abre. Quer dizer, ela é a Tem última uma pessoa a hora fechar a porta e a específica. primeira a abrir. Certo. Pronto. Quer dizer, e essas regras, às vezes, quando eu vim a ter uma coisa de 18 anos, 19 anos, comecei a ficar chateada com isto. Porque muitas das vezes, pronto, quero sair com os colegas. Mas eu sei que se eu sair, eu tenho que voltar às casas às 20, porque às 21 a minha mãe vai As fechar a portas porta. fecham-se. Quando eu digo aos colegas, a minha mãe vai fechar a porta. Vai fechar a porta, vai fechar. E ela vai fechar, eu vou apanhar. Depois, para o sexo masculino, não é muito comum
para a realidade africana, não é? A tua mãe, portanto, é uma mãe muito rígida e sabia muito bem aquilo que ela queria, e acho que isso também teve um impacto positivo, essa disciplina, esse compromisso, não é? Em respeitar os horários e as condições estabelecidas, não é? E não terá sido daí que nasceu o bichinho de ingressares no curso de Direito? Faço-te já a seguinte questão nesta onda da pergunta anterior. Portanto, foi daí que surgiu, ou nem por isso, foi uma outra situação, uma outra circunstância que te fez despertar o interesse, ter interesse pelo curso de Direito? Não, acho que não foi por aí. Eu, em Não? princípio, sou apaixonado pela medicina. Porque, Uau! sim, Nada a foi, ver. foi. O oposto, Eh, não é? eu sempre tirei boas notas na biologia, química e física Sim. e, portanto, eu tenho me movido por essa via. Porque nos meus certificados todas, nas disciplinas onde eu tenho mais notas, é sempre biologia. Pronto. Uau! E depois até ingressei no curso de medicina, ingressei no 0 ano. Ok. Por infelicidade do destino, depois ouvi muita notícia daquelas notícias. Era o Instituto Politécnico Nhoblo, era um instituto em que as pessoas podiam fazer a medicina. Ok. Pronto, ingressamos no 0 ano e começamos. Depois aparece aqui o ministro que estava na tutela do Ministério da Educação. Depois vem com a questão de ver quais são os institutos que estavam legal ou não. Depois, nesse caso, ainda que não tenho informação por confirmado, mas ouvi dizer que a nossa escola não estava legal. Foi uma versão também alegada da nossa Que escola pena, na quer altura, dizer, mas depois deu certo, não é? depois eu, pronto, com essa puxa-puxa toda também não quero correr o risco de fazer todo o curso e depois aparecer a informação de que o instituto não estava legal. Certo. E foi daí que eu fiquei perdido. Eu não sabia por onde ir. Mas acontece que naquela altura eu assistia a aulas de um professor, porque o Instituto de Nhoblo está quase colado com a Faculdade de Direito. Sim. E havia um professor Vasco Biaga que dava aulas numa sala bem próxima do nosso instituto, em que permitia-nos entrar para assistir a aulas. Ok. Então eu gostava do modo de falar dele, aquela sua arte de falar. Pronto, aquele professor tem arte de falar pois, cativava o ouvir, nós nunca cansávamos de ouvir. Uau. Pronto, e aqui, pronto, quando eu desisti de fazer a medicina, fiquei assim, então e agora? Qual é o curso? O que é que eu vou Sei fazer, lá, não é? pois, sei lá, Tenho eu que fazer vou, não sei alguma como é que eu coisa. vou fazer. Pois, e encontrei com um colega que também estava a fazer o direito. Nessa minha preocupação, falei com ele, epa, olha, o nosso instituto está com problemas e eu não quero ser surpreendido com a notícia, eu quero tentar outras opções. Não pude ir para a Faculdade de Medicina, porque terminei o 12º e o termo ainda não foi enviado para o Ministério da Educação, portanto, na altura eu não tinha o certificado de 12º. Eu só podia ter a declaração, e para concorrer para a Faculdade de Medicina você tinha que ter mesmo o certificado de 12º. Era um dos impedimentos e eu não podia esperar o próximo ano, eu queria mesmo estudar naquele ano. Claro. Pronto, com esses obstáculos todos, o colega me diz, olha, você até pode ser jurista. O que é isso? Jurista. Quero ser médico, não quero nem estar a chatear com essas gentes que fazem barulho todo dia. Foi, pronto. E o colega me convenceu a inscrever-se no curso de Direito. Então, pronto, epa, doutor, prometi, mas vou para casa pensar nisso e ver o que eu posso fazer. Depois falei com a minha mãe, falei com o meu pai. O meu pai só disse, epa, você que sabe qual é o curso que vai fazer. A importância é que eu não vou pagar o curso para a pessoa que não vai passar. Pois, Qualquer tem o curso seu que ingressar sentido, não é? é só empenhar e dar o seu melhor para que tudo corra bem. Pronto, decidi me inscrever, escrevi, faculdade, fui. E como escrevi um pouco atrasado, a minha terceira aula já é a prova, história contemporânea. Ok. Epa, Então, neste caso, ou isto seja, foi, o curso de Direito nunca foi a tua primeira opção, no não, fundo. não foi, Portanto, acabou por não foi, ser uma alternativa, não é? obviamente. Mas, pois, e quando eu
estava no terceiro dia de aulas com aquela prova da história contemporânea. Sim. Escrevi muita coisa até. O que eu não sabia é que eu tinha que fundamentar com Aquilo que bases estavas a legais. dizer. Eu nem tinha o Código Civil, nem sabia se existe o Código. Eu apenas, era a história contemporânea e a história da América Cabral. Eu tive o privilégio de ter lido outros livros que eu podia, de facto, até respondi, segundo o professor. Respondi as questões apenas nas questões necessárias para a fundamentação, que eu não tenho feito. E o que é que o professor fez? Entregou todo mundo a prova e ficou com a minha. Eu apanhava 3. Pronto. E o professor Assim, disse-me, logo para começar, perguntou se temos um jornalista ou historiador na sala. Eu sim. nem sabia se queria me referir. Pronto. E perguntou da outra vez, quem é que não recebeu a prova? Levantei o braço. Diz que você não sabe que aqui não é só estar a fazer o jornalismo. Tem que trazer a base que fundamenta a sua tese. Confessei-lhe, professor, eu nem tenho código, nem sei se existe um código, nem tenho a Constituição, nem sei que existe a Constituição, é óbvio, mas não sei se era necessário fazer estas fundamentações. Certo. E voltei para casa de forma, papai, esse curso não vai dar certo. Hoje apanhei 3 e eu não gosto de apanhar as negativas, já vou deixar as coisas. Foi desespero total. Pode Então, deixar ou o seja, o curso, acabou de processo de escrever. adaptação não foi inicialmente fácil, não é? Não foi, não foi. Derivado dessa experiência, esse teste logo que te deu assim uma impressão muito errada, calculo eu, do curso, talvez um bicho de 7 cabeças, o porquê de estares aí, sentir-te perdido, e em algum momento quiseste desistir nesse processo, ou sempre foste convicto, já que és uma pessoa bastante determinada, és uma pessoa bastante consciente e que vai atrás das coisas. Existiu esse momento, ou embora as adversidades, todas as dificuldades, os testes menos positivos, não é? Sentiste alguma vez vontade de desistir do curso? Não, quando apanhei essa negativa, como eu falei ao cara, voltei para casa e falei, pai, já não vou ali, Isto não é porque, para mim. apanhei 3, a sala estava a olhar para mim, eu não posso conter nessas circunstâncias. Depois dizem que tem um curso e um livro bem grande, que eu nem sei se vou poder ler isto. Oh, O meu pai olhava só para mim, você que sabe, pronto. O importante é que se você querer continuar ali, tem que estudar, se não quiser. O que eu sei é que você não vai ficar em casa sem estudar. Passa a fazer a escola do curso, é seu. Minha mãe já disse. Apanhar 7, apanhar 8 não interessa. Vai comprar todos os livros necessários e estuda. Se apanharam positivo, é apanhares o porque ritmo. estudaram. E não há surpresa nenhuma. Você mesmo sabe que ingressar pela primeira vez há que haver dificuldades. E para ultrapassar a dificuldade, você tem que ser determinado e tem que estudar. Aí estuda e vais ver se as notas não vão ser diferentes. Ou Você seja, acha o que teu pai nesse chegar num curso... processo foi mais Pois, facilitador, não é? A tua mãe foi mais e neste... interventiva, também pela personalidade dela, não é? Que já definiste, portanto, foi mais rígida. E dos dois, quem é que sentiste que te incentivou mais, ou que teve uma abordagem mais, não diria positiva, mas mais incentivadora para tu continuares o percurso, a caminhada? Não, acho que os dois. Embora o meu pai é mais liberal, ele é daquelas pessoas em que, mesmo sendo criança, ele sempre permite tomar decisões que seja pessoal. Ok. Pronto. Já a minha mãe não, como eu disse, ela é a casa de hiena, ela é que manda. É dona. Pois, como ela é que manda, pronto. E há certas decisões que ela diz, aqui quer concordar, quer não concordar, o problema é seu. Só sei que essa coisa tem que ser feita. Ponto final. Parágrafo. E vai ser feita. Se você não fazer, vais mesmo ver que ela é que manda. E quando disser, pai, veja o que a mamãe diz. E ela informou que ela é que manda. Portanto, se eu também persistir, nós dois vamos pelo mesmo caminho. É melhor. É É melhor. importante haver esse Pois, equilíbrio, não é? Porque senão, muitas das vezes, não é? A liberdade também, pouco controlada ou mal aproveitada, pode surtir efeitos menos positivos. E esse balanço, esse equilíbrio, acho que dos teus pais, foi, sem sombra de dúvidas, fundamental.
Agora, diz-me se o curso de Direito te desapontou, já mencionaste as dificuldades iniciais que tu tiveste, mas de alguma forma sentiste-te desapontado, ainda que não tivesses todos os elementos, até porque não era a tua primeira opção, ainda que tivesses um amigo que te deu um feedback sobre o curso e que te incentivou, portanto, neste caso, queria saber se o curso superou as tuas expectativas, ainda que fossem pequeninas, ou te desapontou de todo? naquela altura. Ou mesmo durante o percurso escolar, académico, porque há esses momentos, não é? Quero saber se houve ou se nunca houve, apesar das dificuldades. Não, acho que depois desse azar, Depois estudei, desse azar. pois foi um azar inicial, né? Depois desse azar Pronto. inicial, pois estudei bastante, e Boa. logo no próximo teste do professor, olha, sou um dos melhores alunos, apanhei Olha, uma das melhores notas. E este professor, a partir daquela nota, ele percebeu claramente que apanhei aquela primeira negativa porque não estava nas mesmas condições preparado. com os meus colegas. E ela E passou a também não acompanhar-me. tinhas todas as Pois, ferramentas, não é? Para obviamente. conseguir alcançar Até a porque eu tenho pontuação. feito a prova sem código e sem a Constituição, que eram mesmo uh, objetos necessários para a prova. E, até porque eu não Essenciais. sabia se ia haver a prova. Pronto. E eu estava em desvantagem, de uma certa maneira. E eu ganhei impulso e gostei do curso a partir do momento que também fiquei na classe dos melhores alunos, já no segundo teste. E o Boa. professor passou a acompanhar-me, percebes? O professor deu um impulso importante na minha vida académica, percebeu que se empurrarmos este estudante, de facto, tem condições para ir avante. Passou a acompanhar-me depois. Sempre fala comigo quando chega à universidade, manda-me chamar. Tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Pá, explica aqui, não tenha reservas comigo, eu vou te ajudar em tudo que é necessário. E a partir daí comecei a gostar. Gostei mais do curso quando aparecem problemas políticos. Consigo perceber de forma rápida, porque vou tentar só adaptar com algumas coisas jurídicas. E gostei porque já na sociedade posso formar a minha própria opinião. E Certo. foi uma das coisas maravilhosas que o curso de Direito podia me dar. E pronto, epá, e Vês, percebi afinal, que, não foi tudo pois, mal. Tiveste não ali foi. um percalço no início, não é? Aquela nota que é para esquecer. Mas também pensa, não estavas preparado sequer, não era o curso que tu querias, portanto, era perfeitamente natural. E a verdade, o que interessa não é como nós começamos, mas sim como nós terminamos e a persistência, a determinação, a dedicação que pomos em algum projeto que nos diz muito, ou mesmo que seja para experimentar, não é? Porque eu acredito que tu foste para o curso assim meio que, ok, tenho que fazer alguma coisa, vai ter que Pois, ser, e sim, depois sim, foste-te porque, descobrindo, não é? sim, porque acontece uma coisa diferente de Portugal que a Guiné-Bissau também devia aproveitar. Vou já aproveitar essa parte. Nós não devemos deixar os estudantes, depois de terminar o 12º, andar a pensar o curso que devem fazer. Nós temos que despistar os estudantes a partir do 9º ano. Temos que fazer com que os estudantes criem convicções certeiras do curso que querem fazer a partir do 9º ano. E também vamos poder preparar os professores a partir do 7º, 8º, 9º ano para que comecem a endireitar os estudantes para os cursos que querem fazer. Isto vai ser muito importante. Se eu tivesse esta parte, obviamente que, de qualquer das formas, eu ia fazer medicina na mesma. Porquê? Porque não ia ser um obstáculo o facto da escola não ter mandado o termo, uma das condições de eu ser impedido a ingressar na faculdade da medicina. Certo. Porque o Estado ia trabalhar esta parte toda. Mas não aconteceu porque o Estado não vou dizer, no fundo também não interessa. Mas de qualquer das formas não há um plano claro e inequívoco para podermos conduzir os estudantes a partir do 9º ano com uma ideia e estarmos logo a preparar, por exemplo, vamos logo saber, na Faculdade de Medicina, para o ano vamos ingressar quantos estudantes, para a Faculdade de Direito X, para a Faculdade de Engenharia X. Isto também permite o Estado ter certos controles e saber para que área precisa mais pessoais aquilo que está a ser exigido pela sociedade, mas não acontece, infelizmente. Nós Infelizmente, gostaríamos de o ver ter ensino acontecido.
Infelizmente, é verdade. E concordo contigo, e embora é uma realidade, estamos todos conscientes disso, apesar de ser lamentável da debilidade do ensino guineense nos dias que correm, e é muito fundamental essa questão, desde o secundário, não é? O estudante saber de antemão, ainda que possa mudar de opinião, obviamente, não é? Porque também não se tem maturidade suficiente, muitas das vezes, ainda no secundário, de termos a certeza 100% de que aquele curso é aquele que nos vai fazer sentir-se realizado, vamos conseguir dar conta do recado, porque é mesmo assim, não basta ingressar o curso, porque o mais fácil é entrar e sair, muitas das vezes é mais complicado, não é? Mas é importante essa preparação, mesmo que seja na divulgação de conteúdos sobre as várias profissões, as saídas profissionais que existem. Aqui em Portugal, por exemplo, há a Futuralia, não é? Que normalmente no secundário os jovens vão muito, os estudantes do secundário vão para perceberem, para terem um contacto direto com os vários cursos que existem, as várias vertentes, para consultarem também as médias que são necessárias, ou seja, é toda uma preparação, ainda no período do secundário, não é? Na fase do secundário, que é muito fundamental, que depois pode ser determinante na escolha assertiva ou objetiva do curso a se fazer. Mas vamos ter esperança que as coisas melhorem. A Guiné, a nível de ensino, entre outras coisas também, mas neste aspecto em concreto tem muito que evoluir, mas acredito que dias melhores virão e certamente daqui a uns anos teremos uma abordagem diferente acerca desta questão. Agora, ainda dentro dessa questão dos estudos, queria perceber se desde sempre, ou seja, desde sempre não, desde o secundário, que adotas o mesmo método de estudo, ou se quando ingressaste o curso de Direito tiveste uma outra maneira de estudar, uma outra forma de lidar com as matérias, com os conteúdos, como é que foi? Tens um método único ou estudas conforme as dificuldades ou as exigências de cada cadeira? Não, eu acho que não tenho um único método. O que eu faço é adaptar a cada disciplina. Ok. Cada disciplina e a cada matéria. Porque é óbvio que, por exemplo, como eu preciso estudar no direito de família, muitas das vezes, não é o mesmo método que eu tenho que usar para estudar no Em direito direito penal, por exemplo? penal, por exemplo. Obviamente, porque no direito penal é preciso ser mais concreto. No direito de família, muitas das vezes temos que trazer argumentos, como é óbvio. Portanto, no direito penal, o que nós precisamos mais é discutir com as pessoas para que nós podemos levar o caso nos termos concretos, poder descrever a tipicidade do caso concreto. No direito de família, não quero dizer que não é concreto, mas também tem mais parte argumentativa. De qualquer das formas, adotamos em cada cadeira temos que tentar adotar o método, também a circunstância em que nós encontramos. Muitas das vezes também podem influenciar o método de estudo. Certo. Podemos encontrar sob pressão, não temos tanto tempo para estudar como gostaríamos de ter, e nessas circunstâncias, o que é que nós temos que fazer? Ser mais objetivos, é tentar perceber se a matéria e raciocinar por si mesmo. Quer dizer, em vez de, não quero dizer que não vou reter as opiniões dos autores, dos grandes catedráticos, não é isso. Mas preciso entender o que é que aquele conteúdo quer se referir. E Correto. depois eu mesmo formar a minha própria opinião. Porque não tenho tanto tempo de estar a tentar trazer a opinião de muitos autores. Compreender aquele conteúdo e desenvolver da minha maneira. Porque não tenho tanto tempo. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma semana para preparar para um exame, há um método para isso. E se eu tiver um Qual é o mês, método que obviamente que há que utilizas? haver um método diferente. Tenho um mês em que eu ainda posso andar por ali e procurar muitos autores, tentar ver as opiniões diferentes, depois tentar fazer a contradição das opiniões dos autores. Mas quando o tempo não é suficiente, isto não é possível, o que é que nós vamos fazer? 3, 4 autores são suficientes e a partir dos autores vou ter que formar a minha própria convicção, a minha própria opinião. Pronto.
Certo, muito bem. Então, pelo que eu entendi, passa muito por leitura, certo? Ou Obviamente. seja, não basta ler um autor, é importante sempre uma confrontação, não é, de ideias, até para te ajudar a delimitar a tua própria percepção, não é? E consoante também, como tu disseste, a cadeira, não é? Há cadeiras mais leves, por assim dizer, e há outras mais pesadas, não é? Não é aqui agora querer comparar, não é? Porque todas as cadeiras são importantes, todas as cadeiras têm a sua importância, todas as cadeiras têm a sua exigência, mas há umas que dá para, mesmo que seja às vezes pelo sentido da coisa, chegar à resposta. E há outras que exigem um outro exercício mental, uma outra confrontação de ideias, uma outra argumentação, e para isso também a diferenciação e o esforço, não é? Em cada cadeira, como tu acabaste de dizer. Pois, Muito bem, sim, continuando só, porque estudar só um autor tem consequências, porque muitas das vezes os nossos argumentos não são suficientes para discordarmos de um professor daquela catedrático. perspectiva. Obviamente porque é uma pessoa que tem conhecimento fundo da matéria e ele tem a capacidade de poder trazer uma opinião e convencer a pessoa que está a ler. Portanto, Certo, quando trazemos um outro autor de igual categoria, já na divergência de opinião, podemos formar a nossa própria opinião. correto. Pois, isto vai nos permitir crescer ainda mais. Quer dizer, temos opiniões dos três autores diferentes. E essa diferença que nós temos que saber detectar e formamos a nossa própria convicção. O E que é isto, muito importante, não é? pois, Porque depois na atuação, não é? Não se poderá mencionar todos os livros, todos os autores, todas as obras que já lemos, portanto, é mesmo esse exercício que o Dr. Joãozinho está a dizer, de praticarmos constantemente a confrontação de ideias, de conteúdos de vários autores sobre o mesmo assunto ou de assuntos diversificados, de forma a termos uma percepção mais ampla, o que depois vai ajudar na resposta mais assertiva, mais eficaz da questão, porque às vezes podemos chegar à resposta, a verdade é que damos imensas voltas e em direito, eu acho que concordas comigo, é preciso muita objetividade, não é? É importante lermos muito, termos alguns artigos em mente, mas mais do que isso é saber aplicar, é saber ter a criatividade, não é? Que é muito importante também, e em situações de imprevisto, teres uma opinião assertiva sobre aquela matéria, é muito importante. Muito bem. Agora, passando para memórias, porque as memórias fazem parte do ser humano e tu deves ter muitas do teu curso, não é? Do teu percurso durante a licenciatura. Queria que tu me dissesses qual é que foi a tua melhor memória dessa fase. E pior, porque existe sempre um lado oposto, não é? Da coisa. Quero que me descrevas uma situação em que te tenhas sentido bem, que te marcou e até hoje te lembras com muito agrado, e uma situação também que não foi assim tão positiva, não é? Já falaste de uma aqui no início, pois, mas uma outra situação diferente que te tenha marcado também pela negativa, mas que te fez crescer, certamente. não é. Um dos desafios que eu lembrei é quando eu terminei a fase curricular e faltava, terminámos no junho, já para o outubro tínhamos que fazer a defesa da monografia. O que é que eu fiz? Vi a uma professora, falei com ela, ela me disse, epá, nem pense nisto porque você acabou de terminar, agora não vais poder apresentar a sua monografia para a obtenção do grau da licenciatura. Voltei para casa todo chateado. Eu queria fazer parte deste. É óbvio que não é um fenómeno da nossa universidade, as pessoas terminarem o curso no junho e poderem defender a monografia no outubro. Eu compreendi isto e a professora falou comigo, não é um fenómeno, é uma coisa difícil, você precisa estudar muito, precisa dar muito e eu não quero correr esse risco enquanto orientador. É a sua opinião e eu respeitei. Voltei para casa, mas achei que eu não podia ficar naquelas circunstâncias. Eu não podia ficar julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses. E não é um tema que eu acabei de escolher. Eu escolhi
tema da monografia desde o primeiro ano do curso. E eu sempre trabalhava o tema. Portanto, era só afinar a última parte do tema. Pronto, partei a professora e fui escolhendo um professor. Já o professor que depois de eu ter apanhado negativa me encorajou. Fui falar com ele. Pronto. Ele depois, E já porque agora, ele qual é já... o nome do professor? Pode ser, por acaso, que um dia venha a ver este vídeo. Como é Armando que se Chobá chama? Pereira dos Santos. Armando Chobá Pereira dos Santos. Muito bem. Se bem que Armando o Chobá. doutor Pronto. Armando está aqui Pronto. um testemunho da sua intervenção positiva, doutor Joãozinho, que está aqui a dar-lhe então as mais-valias pela intervenção que teve Olha, durante o curso. recorri ao professor e o professor sabe já que sou uma pessoa determinada e quando Certo. quero uma coisa, luto para o alcançar. De facto, ele também falou-me a mesma coisa. Ele me disse, se quiser o desafio, podemos começar. Não vou negar. Mas saiba, em princípio, que temos muitos riscos. Uma delas é você ser reprovado. Eu sou orientador, mas não vou apresentar a sua monografia. Eu vou estar lá para assistir. Eu não sou júri. Os júris vão fazer os seus trabalhos, são colegas de trabalho, vão respeitar as suas profissões, são docentes e aqui não há amiguismo, eles têm mesmo que ser rigorosos. Portanto, temos 3, 4 meses, você tem 3 meses para fazer monografia e 1 mês para preparar a defesa. A escolha é tua. Se você decidir avançar, estou consigo. Essa resposta é encorajadora, porque não me descartou a possibilidade de apresentar. Apenas mostrou-me que eu preciso ser determinado. Eu preciso trabalhar para chegar lá, porque o tempo era tão curto. Correto. Olha, desde aquele dia, a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar a monografia. Foi toque E de foco eu, total. após 2 meses, doutora Célia, terminei a monografia trabalhando. Já tenho. Uau! Entreguei-lhe a Isso não é para monografia. todos. Pois, e depois, nesses Aqui não 2 meses, existe a defesa, não é? Da licenciatura, no mestrado sim, mas para essa realidade, uma pessoa que começou sem saber muito bem, não é? O curso que estava a fazer, em 2 meses, não é? Fazer a monografia, portanto, é de se louvar, não é para todos. É um desafio. depois entreguei a monografia ao professor, porque o que nós combinávamos era eu trabalhar uma parte e mandar para ele para depois ser corrigido, mas depois o professor estava tão atarefado. Naquela altura, ele estava a trabalhar no Tribunal de Contas, estava tão atarefado e não tinha tanto tempo. Ok. Então, eu abdiquei-me de enviar os conteúdos para ele. O que é que eu fazia? Eu trabalhava, corrigia com alguns colegas o meu trabalho, que depois disseram que não vão fazer porque entendem que vão aguardar o próximo ano. Depois, incluídos no meu grupo, eu trabalhava, depois ia discutindo com eles, corrigia. Certo. Também havia um professor de português que eu mandava os trabalhos para corrigir nos termos da grafia e o professor também corrigia. 2 meses, final, entreguei o trabalho ao meu orientador. Ele disse, sim, senhor, com essa determinação, agora estamos em condições de avançar para a monografia porque temos tudo afinado. Com certeza, nem o meu orientador tem feito correções do trabalho. Uau! Ele diz que está perfeito. Brilhante. O trabalho foi trabalhado. Depois falta os 2 meses já. Eu deveria só ter 1 mês para a preparação da defesa, agora tenho 2 meses para preparar a defesa, porque também não é só escrever bem, como ele também recomenda esta parte. Muitas vezes podemos ter escrevido bem, só que essa parte de escrever podemos pedir a qualquer pessoa para nos ajudar. O importante é depois fazer a exposição. Correto. Pronto, eu tinha a convicção disso e durante 2 meses fui chamado. Quando os colegas viram o meu nome fixado na vitrina da universidade como uma das pessoas que vai apresentar a monografia, ficaram Foi surpresos. uma surpresa. Vai mesmo decidir fazer? Eu vou. Mas onde é que está o problema de eu reprovar? Eu sou estudante. Faz Eu não parte. tenho problema. Eu vou dar tudo. Se os juros É entenderem isso. que eu não conheço os requisitos para ser aprovado, reprovem.
Não vou ser o primeiro nem o último. Claro, Portanto, eu não vou ficar preso porque, pronto, tenho medo de ser com reprovado. Senão, incerteza. também não íamos de escola, porque muitas vezes na escola reprovamos. Nós vamos dar tudo. Agora, cabe a pessoa que vai julgar, que faça o seu juízo. O importante é para mim, é que eu aprendi, eu sei que entreguei tudo o que eu podia fazer, agora se o Júlio achar que não era suficiente, infelizmente, porque não posso dar mais. Porque é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu posso. E é o É mais com essa condição importante. que eu fui e foi uma maravilha. Uau! Aquele dia de defesa, depois da nota final da aprovação, os abraços da colega, a plateia que estava cheia, Uau! porque era assistida pela plateia. Essa memória jamais vou esquecer. Uau, tão Em bom, vez de tão eu bom. estava tão feliz até a chorar. Porque, tão feliz Dizem até a que não é chorar, que chora, porque não é? nós não, Isso é não tempo. era, não é que não acredito Juraste que eu ia emoção. passar, mas Sério. é porque eu não acreditava que eu podia ter o sucesso que eu tive. Uau, Pronto, eu sabia é que eu muito ia bonito. aprovar, trabalhei para isto, mas o sucesso que eu tive, a plateia concordava comigo na íntegra. A Uau, mesa de júri não tinha manobras razões e de aquilo me dúvida. orgulhou tanto. Quer Sério, dizer, foi tem uma maravilha. sempre o queijo e a faca na mão, não é? Mas Pois. se a plateia está de acordo, se a plateia está satisfeita com o trabalho apresentado, portanto, não resta muitas opções, não é? Não resta. Estava definido, não é? Se Não, fizeste um bom estava, trabalho, até porque o hábito é depois da apresentação, depois da mesa de júri levantar as questões e dar a resposta. A mesa de júri tem que sair e ir acertando a nota que sim. vão dar, para depois voltar para dar nota. Quando a mesa de júri levantou-se para ir acertar sobre a nota, eu já Já estava sabias. Ou a foi receber os abraços dos colegas que lá estavam. Os meus parabéns, já está tudo conquistado. Às vezes eu queria dizer, olha, não está, porque aqui podem dizer não alguma falta. coisa. Mas não havia espaço para dizer isto, porque os colegas, a Deram plateia tanto estava amor. tão convencida de que, por mais que os júris não gostavam de mim, Uhum. não havia Já manobra tinhas, para reprovar este, não havia. já E tinhas pronto, aqui, ganho, pronto. já tinhas É, vencido. já. Boa, boa. Muito bom. Essa memória é muito interessante e é prova do teu esforço, não é? E mais uma vez, a persistência e a dedicação leva-nos sempre a grandes conquistas, nem que para os outros não sejam grandes conquistas, não é? Porque só tu sabes o esforço que tiveste, não é? Para concluir a prazo e quão tão desafiador foi, portanto, persistir e obteres, portanto, o resultado pretendido, não é? Muito bem. Agora passamos para a seguinte questão. Tu que és um estudante, uma pessoa muito envolvida em questões de associativismo, tens a tua personalidade bem vincada, és uma pessoa que procura evoluir, que procura ter, portanto, certos princípios na sua vida, como liberdade, como organização, como disciplina. Para um estudante de direito, que habilidades é que consideras que não podem faltar? Ou seja, que todos os estudantes de Direito devem pelo menos ter de comum para terem futuramente sucesso na carreira que perseguirem, seja nas profissões mais tradicionais ou mesmo nas mais emergentes. Independentemente de ser o curso de Direito, qualquer que seja o curso, nós temos que ter a vocação e a paixão. Isto é fundamental para o estudante. Eu não posso ser grande jurista se eu não gosto do curso de Direito. Quer dizer, para mim, o melhor curso do mundo é o curso do Direito. Ainda que eu sei que esta ideia é enganadora. Mas é a única forma que eu posso encarar para eu poder apaixonar do meu curso. Ter a paixão pelo direito, ter a convicção de que é um excelente curso. E neste curso eu vou servir, porque ser jurista é ser servidor. Mas é ser servidor diferente de todos os outros servidores. Por quê? Porque você, a partida, é um espelho da sociedade. A opinião da Célia, enquanto cidadão, sem ser jurista, é diferente da opinião de Joãozinho como jurista. A sociedade encara as nossas opiniões de acordo com as nossas profissões. Por isso que um jurista não fala por falar. O jurista fala o necessário e aquilo que deveria ser falado.
Correto. Pois, portanto, esta forma é que diferencia os juristas. Portanto, você acha que eu vou emitir uma opinião para satisfazer a Célia ou qualquer pessoa que for? Não, eu devo emitir a minha opinião. É óbvio que eu posso, nessa minha opinião, estar errado. Mas deve ser a minha opinião que eu formei a partir da minha formação e da minha convicção. Isto é que faz juristas diferentes. E eu vou dar essa opinião com a certeza de que quero ajudar a sociedade, quero servir pela positiva. Nos últimos anos, a título de exemplo, a imagem do jurista é beliscada na nossa sociedade, na Guiné-Bissau em caso concreto. Por quê? Porque muitas das vezes, até chegamos a um ponto em que o jornalista vai dizer: isso aqui não é preciso ser jurista, basta ler e vais entender. Eu vou te confessar, eu odeio este termo. Se assim fosse, não fazia sentido termos o curso de direito. E, em Claro. princípio, é o desrespeito pelo próprio curso e pelos próprios É juristas. E que desvalorização. muitas vezes também nós, juristas, é que vamos colocar nos cursos e a nossa profissão nessas circunstâncias. Porque fazemos certas coisas com certas banalidades, perdão o termo, acabamos por mesmo desacreditar a nossa profissão e a nossa formação. Um jurista tem que falar como jurista. Há divergência de ideias, há divergência de opiniões, mas há aquilo que nos une enquanto juristas. Ser leal à lei e à nossa própria convicção. Não há diferença. Todos os juristas têm que ter isto em comum. É a lei, ponto final. Agora, a nossa consciência vem depois da lei, não é? Ter a nossa consciência depois da lei. Muitas vezes, quando fazemos isto de forma antagónica, é que traz confusões. Eu vou ter que interpretar a lei para depois seguir a minha consciência. Porque eu amo o curso que eu faço. Eu entendo que este curso é para servir à sociedade. Deste modo, não vou querer, por isso que eu digo que quando os jornalistas fazem isso, fico irritado. Qualquer pessoa que belisca o curso de direito, de certa maneira, está a mexer comigo. Quando você fala, epá, já não vale a pena referenciar no nosso jurista, de uma forma indireta, quer se referir que não vale a pena o curso que eu tenho feito, que eu tenho sacrificado uma coisa de 4, 5 anos para fazer. É óbvio que eu vou ficar chocado com isto. Portanto, quem quer ser jurista tem que ser uma pessoa disciplinar, uma pessoa que sabe que está para si. No direito é fazer cumprir a norma. Cumprir e fazer cumprir a lei. Cumprir e fazer cumprir a lei enquanto jurista. Todas as nossas interpretações têm que ser naquilo que é o normal e aceite nos termos jurídicos. Se não for, não faz sentido fazer essa interpretação. Muito bem, concordo na totalidade, faz todo o sentido. Portanto, vocês que são estudantes de Direito, e mesmo que não sejam, eu acho que depois o interessante do curso de Direito é a possibilidade de tu aplicares todas as normas, todas não diria, não é? Mas as essenciais no dia a dia, não é? A questão de agirmos de forma diligente, que estavas a falar, termos seriedade, não é? É algumas circunstâncias também muito importante, zelarmos pela transparência e, acima de tudo, colocarmos no lugar do outro, não é? É essa profissão. É portanto, o objetivo da profissão, não é? Seja as mais tradicionais, como a advocacia, a magistratura, como as mais emergentes das áreas tecnológicas, como notariado, conservador. Portanto, são princípios, são habilidades que são fundamentais porque estamos a falar de vidas, não é? Porque lidamos com pessoas, com emoções e é importante pautarmos sempre por estes princípios que o Dr. Joãozinho acabou de mencionar. Muito bem, agora mudamos para o outro aspecto, não é? Da vida académica, que são os estágios, não é? Queria saber se tu, ao longo do teu curso, ou mesmo após a licenciatura, por exemplo, e agora no mestrado, se chegaste a realizar algum estágio em algum escritório ou em alguma instituição ou não? Nos termos oficiais, não. Oficialmente não tenho feito isto. Às Ok, vezes mas por apareço. curiosidade, não procuraste também? Não, às vezes até os convites não faltam. Porque quando terminei o curso de Direito, naquela altura, por felicidade do destino, apareceu uma oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça como técnico notarial
Ok. de um lado. E do outro lado também eu tinha a minha vida no campo da jornalismo, onde eu praticamente não tenho tanto tempo para os escritórios. Mas mesmo assim, há escritórios em que eu às vezes passo uma semana, 2 semanas, passo ali, tento aprender certas coisas sobre o processo. Eu digo que oficialmente não. Oficialmente vai estar De em forma estagiário. informal, foste Não, sim, procurando conhecimento, experiência, contacto com o mundo. obviamente. Desta forma, sim. Muito bem. E ainda que não tenhas feito um estágio profissional, queria perceber se tu vês importância nisso, se achas relevante nos primeiros anos logo do curso, não é? No primeiro ou no segundo ano, a realização de um estágio e qual a importância do estágio na vida de um estudante, de um académico? Seja do curso, agora centrado no curso de Direito, mas de forma generalizada. É muito importante. É muito importante porque o estágio é sairmos da teoria para a prática. Na teoria vão-nos dizer, por exemplo, como é que se faz a petição. É teórico. Isto, mais aquilo, mais aquilo. Já no estágio, não. Vamos ter que escrever a petição. E isto é importante para a Enquadrar vida os de um estudante. elementos, não Só é? que eu sou daquelas que aconselham que nós podemos começar o estágio a partir do terceiro ano. O A primeiro partir do ano terceiro não ano, aconselho, sim. O primeiro ano, porquê que porquê? não aconselho? Porque no primeiro ano nós não estamos imunidos de tanta ferramenta. Muitas das vezes, entrar no primeiro ano para o estágio, podemos baralhar e cometer erros graves que um jurista não pode cometer. Porque há erros de parmatória que um jurista não pode cometer. E para podermos distinguir quais são os erros de parmatória, quais são os erros que um jurista não pode cometer, talvez, aqui é a minha modesta opinião, talvez, a partir do terceiro ano, consigamos ganhar a consciência. Imagina quando eu estava no primeiro ano, que sem ter a noção do que era o Código Civil, a Constituição. É óbvio que os meus erros, enquanto estagiário, ia ser gravíssimos. E também, às vezes, tira-nos mérito. Porquê? Porque quando estamos no estágio, é óbvio que os nossos patronos vão querer que demos melhor de nós. E mesmo que eu vou querer dar melhor de mim, não vou conseguir, porque a ferramenta que eu tenho no primeiro ano não é suficiente para desempenhar um papel de um estagiário com dignidade, nos termos rigorosos. Portanto, eu sou da modesta opinião que, a partir do terceiro ano, aí sim, já a pessoa, até um estudante atento que estuda, tem certas ferramentas, de facto, para começar já a aprender no termos práticos. Isto aqui é a minha É modesta opinião fundamental. nestes termos. Mas eu respeito a opinião de cada um. Há pessoas que entendem que, pronto, ingressando já dá para começar com o estágio. Isto é a sua opinião e a sua tese, e eu respeito. Claro, claro. E também depende da vontade, da preparação. Porquê? Porque muitos, por exemplo, eu no secundário, na minha turma, fui a única interessada em ter uma cadeira de Direito. E é sempre pela maioria. Então, não tive a oportunidade no secundário de ter um contacto direto com a área de Direito. Mas eu penso que seria determinante porque poderia ter já umas luzes, poderia talvez procurado muito mais, me preparado de uma outra forma antes de ingressar o curso. Isto não quer dizer que não tenha feito a preparação, mas para dizer que no estágio, no caso, depende muito também da informação que a pessoa já tem previamente, a preparação anterior a isso, mas concordo plenamente que, não diria terceiro ano, mas talvez segundo ano, porque o curso é feito de 4 anos, não é? Ali a meio do curso também depende das faculdades, não é? Há umas que são mais teóricas e menos práticas e outras mais práticas, mas no segundo ano, normalmente, eu penso que é uma época considerável para se procurar essas experiências, mas no terceiro ano também, sem dúvida, faz todo sentido, como tu dizes, a bagagem é outra, o entendimento é outro, portanto, a capacidade, a confiança até na explanação das matérias é diferente, o olhar do direito também para o direito é diferente, então faz todo o sentido o estágio nesse período.
Agora, passamos para uma questão que eu quero te fazer relacionada com a área do mestrado, do que estás a fazer, não é? E como é de conhecimento geral ou da maioria, o processo de alienação parental, também conhecido por síndrome de alienação parental, tem lugar sobretudo em contextos de litígio, conflito de litígio de regulação de exercício da responsabilidade parental, envolvendo a desmoralização, por um lado, e por outro, o descrédito do ex-companheiro. Portanto, no caso, perante os filhos, não é verdade? Que é o foco, então, aqui da questão, e esse conflito normalmente é provocado pelo progenitor alienante, no caso, o guardião. A questão que te quero colocar, sendo tu mestrando em Direito Civil, não é? Mestrando em Direito e Prática Jurídica na especialidade de Direito Civil, assim é que é. Quero saber, a teu ver, qual é que é a importância da detecção da alienação parental e as suas consequências, principalmente na saúde mental das crianças, que são então o foco deste conflito, que muitas das vezes são esquecidas e usadas até como o braço de ferro, não é? Portanto, a solução para resolver algum conflito de ego entre os dois parceiros, no caso o guardião, que é o alienante, e o outro companheiro, que é, no caso, o progenitor. Qual é que é a tua opinião sobre esse assunto? Eu acho que, antes de dar a resposta, quero só frisar que, quando se fala de alienação parental, verifica-se mais aqui na Europa ou em Portugal do que a Guiné. Portanto, por que é que eu vou dizer isto? Eu vou dizer isto para podermos logo separar as águas. Porque se fosse na Guiné, se quiser ficar com o filho, fique. Percebes? Isto não é um acento Ordenamentos tónico. jurídicos Sim, diferentes. não quero dizer com isto que os pais não querem ficar com o filho. Não quero dizer isto. Aliás, Só doutor que, só Joãozinho, que eu nem sei se são ordenamentos, não diria ordenamentos diferentes, mas postura ou hábitos, não é? Diferentes, e aproveito também para te fazer essa questão. O ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico guineense e o ordenamento jurídico português, nessa questão, tem a mesma legislação, tem a mesma regulação, porque na prática, não é? As convivências, o dia a dia são uma coisa, mas na realidade, legalmente, não é? Tem essa semelhança ou não, quanto à aplicabilidade? não, o problema está na aplicabilidade. Nos termos de regulamentação ou da legislação da norma é quase a mesma coisa, quase, ainda que tenha certas diferenças, mas quase a mesma coisa. Ok. Mas nos termos da aplicabilidade prática, isto é um problema a resolver. Por exemplo, na Guiné, se a mãe requerer o direito de ficar com a criança, o pai sente aliviado. Sente-se aliviado porquê? Porque aqui o guardião da criança vai ter que pedir que o outro envie sempre a percentagem que pertence ao filho. Já no caso da Guiné, é bem diferente, em que não quero dizer que a outra parte não pode requerer ao tribunal para que isso seja feito. Pode. Mas a aplicabilidade prática. O tribunal não pode obrigar uma pessoa a mandar a sua parte se ele não trabalha. Correto. Porquê? Porque para eu poder dispor da minha parte a favor do meu filho, é óbvio que eu tenho que ter alguma coisa. Se eu não tiver, não posso dar. Portanto, respondendo já à sua questão, a própria separação dos progenitores já é um dramatismo, ou cria um dramatismo na mente da criança. Só a separação. Porquê? Porque qualquer criança, eu defendo isto porque eu nunca vivi isto na pele, nunca vivi a separação dos pais na pele, nunca, felizmente. Boa. Mas já tenho amigos, tenho colegas que, por infelicidade, não tiveram o privilégio que eu tenho. Quando a sua mãe se separar com o seu Às pai, vezes não é infelicidade, e há casos, sim, que até para a saúde mental, o bem-estar, o desenvolvimento das crianças é mais saudável, não é? Os pais tratarem de forma civilizadamente, não é? Legalmente, da separação de forma amigável, e que cada um cumpra as suas obrigações parentais, do que tentar
ter uma convivência pouco saudável, não é? Para aquela criança, talvez a longo prazo pode surtir efeitos muito negativos e irreparáveis, não é? Pois, só que a separação amigável apenas existe nos termos teóricos. Não, é algo que Não, as pessoas vão se separar ainda que porque meio complicado. há um conflito que surgiu. Nós só vamos separar porque, epá, já entendo que não posso coabitar consigo. Agora, é amigável porque eu tenho um parceiro. Da minha parte é amigável. Porque quem é que não vai aceitar a separação amigável? É a parte que saiu lesada. Sentiu-se lesado. E nessas circunstâncias, ele vai acabar-se por adaptar e aceitar a realidade que as coisas acontecerem desta maneira. Agora, qual é a via de poder vingar a outra parte? É procurar ficar com o guardião da criança, já no caso europeu. E Principalmente no caso português. desmoralizar, desmontar Pois, o ex-companheiro, não é? Para obviamente. uma Porquê? Porque imagem positiva perante os filhos ou o filho. se ele sentir-se lesado na relação, vai separar-se. Em princípio, vai querer ficar com a criança e procurar a forma de vingar o pai. Se é o pai ou a mãe, neste caso, depende Certo. qual dos progenitores é que está, neste Está do caso, a lado querer ficar com do a criança. guardião. Sim. Pronto. Só que, embora temos uma divergência em termos doutrinários, mesmo os professores práticos aqui também divergiram. Há uns que entenderam que a alienação parental deveria só ser aceita nas circunstâncias em que a separação é tipo. Opa, a separação é amigável, o termo que a doutora referiu ao bocado. Sim. Pronto. Quando as pessoas entenderem que não dá para conviver, a norma, em princípio, não deve obrigar as pessoas a conviver com uma pessoa que ela entende que não pode. Claro. Não pode. Mas, o que é que o direito visa tutelar nessa circunstância? Não é o pai, nem a mãe, é a própria criança, que é vítima da separação e que será vítima da alienação parental. Certo. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que quando se trata da relação de afinidade, é uma parte em que o direito entra, mas o direito não mexe. A afinidade que eu tenho com o meu filho, isso é eterno, porque eu não posso renunciar ao direito de ser pai. Certo. Assim como o meu filho não lhe assiste o direito de renunciar a ser meu filho. Certo. Em algumas questões de herança pode haver desonra, né? Não atribuir uma herança em caso justificável, não é? A um filho, mas a questão sanguínea não se apaga, não é? Não se apaga. Não se pega. Por isso que o meu instinto vai me mover por esta zona. Eu sou muito apegado a questões sanguíneas, questões da relação de afetividade. Do género, pois. Foi mesmo no direito dos reais, eu sempre defendo isto. No direito sucessório, não reais, direito sucessório. Sim. Quando os filhos vão exigir a indemnização pela honra do seu ente querido, não está a agir isto porque foi ofendido a honra do seu ente querido, mas está a agir que seja indemnizada porque foi ofendida a sua honra na relação com o seu pai, o seu ente querido. É nessa relação que o direito... de deserdança, não é? Pois. O pai pode deserdar o seu filho, ainda que se sinta ofendido, mas se não houver prova em contrário daquela decisão, daquela manifestação de vontade, que é mesmo assim, não há muito também a fazer, não é, Dr. Joãozinho? Mas sim, a questão da afetividade, sim, tem peso e deve ser pagada da sua forma delicadamente, sim. Pois, nestes termos, quando nós vamos trabalhar isto com todo cuidado, acabamos por ver que temos aqui de salvar quem é vítima do sistema. A criança é inocente, ele não é culpado da relação não ter tido dado bem. Certo. Portanto, ele não deve ser prejudicado por nenhuma circunstância. Esses requisitos que eu entendo que não deve ser aceito são os requisitos que a mim assistem. Agora, como eu tenho dito há bocado, há várias opiniões doutrinárias,
cada autor decide normalmente escolher os seus elementos e apontar. Embora da outra zona, como eu tinha a tese contrária, tinha dito que, pronto, não havendo coabitação, não havendo uma boa relação, é óbvio que quem tiver uma boa aproximação com o filho, o outro deve alienar para que possa haver um exercício efetivo de uma boa relação e convivência entre a pessoa que ficar com a criança. Respeito esta tese. Respeito. E mais do que a convivência, a boa convivência, a afinidade, a proximidade, a relação efetiva, também é importante a questão financeira, não é? Monetária, porque não adianta medir forças só por vingança, exclusivamente por vingança, quando tens a plena consciência de que o teu ex-parceiro, por exemplo, tem melhores condições, e isso não te tira o direito de seres parente, não é? Porque é uma ligação que não se corta, portanto é eterna, mas tem que ser claro e consciente que o que está em jogo, como o Dr. Joãozinho referiu, é o bem-estar e salvaguardar, portanto, o futuro daquela criança, que é mesmo essa a questão. Sim, acrescentando só que essa tese vai ainda mais longe. Essa tese fundamenta a questão de dizer, se a criança em si, seja lá pelo drama que tem sido criado pela pessoa que ficou com ele, já não gosta da outra parte, a presença da pessoa acaba por incomodar o seu bem-estar. São teses que nós podemos trazer. Mas do outro lado também, vamos ter outras teses que nós podemos trazer. Por quê? Porque, como eu tenho dito há pouco, se a relação da afinidade é ad eterno, se a relação de parentesco é ad eterno, exceto se houver as situações que os termos da lei foram previstas, vamos sempre salvar isto. Pronto. Aquela pessoa tem por direito de ver e de gozar destes direitos que o assiste. De ser pai ou de ser filho. Portanto, nada, nenhum direito deve, na minha modesta opinião, intervir e cortar isto. Nem deve. Deve permitir que sempre se estabeleça esta... Faz todo sentido. Muito obrigada, Dr. Joãozinho. Esta questão é muito interessante, esta matéria, e é discutível, e essa comparação que tu fizeste dos ordenamentos jurídicos, seja guineense, seja português, tem algumas incompatibilidades quanto à aplicabilidade desta matéria, mas é interessante essa percepção, essa discussão à volta deste assunto, que é muito interessante porque existem várias perspectivas, ainda assim, no fim, o que interessa é zelar pelo bem-estar da criança, pelo não comprometer o futuro daquela criança que amanhã, portanto, será um adulto e que vai ter um papel interventivo e muito importante na sociedade, seja pela positiva, pela negativa. Portanto, há decisões, daí também a importância de teres mencionado em instantes algumas habilidades que um advogado deve ter, um magistrado, portanto, um juiz, pautar pela diligência, pela transparência e, acima de tudo, cingir-se à letra da lei, mas também ter em consideração as provas e, mais acima de tudo, também as questões relacionais, não é? As questões da afinidade, o dia a dia, as experiências da vida também, que é importante o advogado ter esse sentido crítico. Muito bem, agora afastando este assunto, vamos mudar para a questão das tuas perspectivas, das tuas expectativas para o futuro a médio e longo prazo. Tens alguma perspectiva? Não és uma pessoa de criar perspectivas, de criar expectativas sobre o futuro? E neste caso falo do âmbito profissional. Tenho perspectivas, com certeza. Eu quero terminar o mestrado. Já estou a trabalhar para isto. Se eu terminar o mestrado, a ideia principal é voltar para a Guiné. Voltando para a Guiné e trabalhar como advogado, em princípio, e também poder ajudar no desenvolvimento do meu país. Prepara só uma coisa, doutora. Quando partilho esta opinião com muitas pessoas, não concordam comigo, porque entendem que eu tenho que ficar aqui, eu tenho vida salva, as coisas estão indo bem,
e Portugal é mais seguro. Mas quem nos garante que nós temos que ficar passivos que os outros resolvam ou desenvolvam o país para nós? Eu Correto. não posso ficar passivo sobre isto. Eu sempre tenho uma pessoa com a qual eu passo a vista, a Milka Cabral. Se a Milka Cabral tivesse essa nossa ideia de ficar com o conforto, é óbvio que ele naquela altura era licenciado na agronomia. Certo. E naquela altura é óbvio que este curso dava muito dinheiro, porque era valorizado muito a questão da agricultura. Sim. Ia ter aproveitado, mas não o tem feito. Por quê? Porque nós precisamos de trabalhar para que a próxima geração possa libertar. E eu não posso aceitar o conforto, enquanto que a maioria parte da minha população, onde eu podia contribuir, podia dar a minha opinião, podia mudar alguma coisa, mesmo que seja pouco, mas quero participar na história. Quero ser a parte da história, não quero ser contado a história. Pronto, e essa minha vocação, essa minha vontade de ajudar é que vai me levar para o país. Não me interessa quanto eu vou ganhar, até porque estou no meu país. O que me interessa é quanto eu vou poder contribuir para o meu país. É isso que eu vou fazer, doutora. E a minha perspectiva está por aí. Terminar o mestrado, voltar para o meu país, trabalhar como advogado e participar em tudo que eu puder ajudar. No campo do associativismo, jamais vou sair. Traz Jamais vou sair. o interno secretário ou outras funções que possas Não, dirigir dentro do associativismo, sim. outras funções, seja qual for, Ou é seja, estar no queres, associativismo. no fundo, fazer sempre parte e estar ligado ao associativismo, ainda que de forma indireta ou direta. Isso é muito bom, ter esse espírito também de envolvência em atividades, em contextos diferentes, pouco habituais, não é? Ou do nosso dia a dia, do normal. É muito interessante e é muito bom teres essa perspectiva, a capacidade de olhar além, não é? Porque muitas das vezes o problema nem está em voltar, doutor Joãozinho. É toda aquela questão de será que estou preparada para aquela, ou preparado para aquela realidade, ou será que aquela realidade está preparada para o conhecimento ou a bagagem que eu tenho, não é? Porque às vezes não basta querer mudar. Quem também está no terreno tem que ceder e procurar também entender e aproximar-se. E mencionaste o Amílcar Cabral, que também teve as suas lutas e obviamente teve um impacto positivo, tanto que até hoje é uma referência para todos nós no processo de democratização e de desenvolvimento, ainda que não tenha concluído o seu trabalho, também pela questão que eu estava a te dizer, que quem está, não é, no terreno tem que tentar perceber, não é? Qual é que é o teu objetivo e que a tua finalidade é para servir, é para acrescentar valor e não retirar trabalho, por exemplo, emprego, algum cargo, não é? Que é mesmo assim a realidade, mas teres essa perspectiva, esse desejo é muito bom porque serás com certeza um dos autores da mudança na Guiné-Bissau, na história e no caso na área jurídica com certeza, e desejo-te muitos sucessos e que termines o mestrado com sucesso. Agora, nesta onda, não é, de mestrado e de todo o teu percurso que tu tiveste, que tenho a certeza que tens já a resposta na ponta da língua para essa questão que eu vou-te colocar, queria que tu me descrevesses o curso de Direito em apenas 2 palavras, doutor Joãozinho. O direito tão vasto, só para 2 palavras. 2! Tens muita bagagem, és mestrando, Pois. quase a terminar, quase a voltar para a Guiné para servir a sociedade. Eu acho que consegues até numa. Eu pensei Não, numa, mas depois não, 2 palavras posso dizer, não há pensei em problema. 2. O curso de Direito é Sim. organização e guia. Como é que surgiu Organização e guia. guia? Pois. Porquê? Porque o direito surgiu justamente no sentido de regulamentar e organizar a própria sociedade. Ok. Foi aí que surgiu o direito. O homem, naquela altura, cada um de nós trabalhava da sua maneira, cada um usava a força da sua maneira. Não havia organização. Chegou um certo momento, o homem pensou e achou, epa, temos que organizar.
para que possamos definir os mais fracos. Por quê? Porque se fossem os mais fortes, não interessa a organização, porque ela é mais forte, dominou os outros. Quem é que tem a perspectiva? É o mais fraco. No sentido de que se organizarmos, é óbvio que ele já não haverá mais o mais fraco. Por quê? Porque passará a funcionar a organização e as regras que nós traçamos. Então, Correto. o direito é o quê? Ele organiza, depois cria um guia, tem uma pista de como é que as coisas devem acontecer. Isto é o curso de direito. Uau, Organizamos estudos e andamos. bonito, bonito. Eu acho que são duas palavras muito bonitas mesmo para descrever o curso de Direito. E é verdade, não basta organização. Às vezes, não é? Mesmo no dia a dia, nós podemos ter estabelecido um horário, um cronograma daquilo que vamos fazer, daquilo que será o nosso dia, mas se não olharmos para aquilo, se não, mesmo que seja uma vez ao dia, não é? Dificilmente vamos aplicar, vamos pôr em prática tudo aquilo que nós idealizamos, não é? E acho que encontraste duas palavras perfeitas para descrever o curso de Direito. Tenho a certeza que tens outras, não é? Obviamente, porque o curso de Direito é uma área muito apaixonante, muito viva e que está presente em nós no dia a dia, mesmo nós não tendo consciência disso. Então, qualquer palavra consciente e que esteja ligada então à questão de justiça, de organização, portanto, de liberdade, de igualdade, faz todo o sentido, cabe aqui. Agora, nesta onda de descrição do curso de Direito, vou-te colocar uma outra questão que eu penso também que não será difícil, não é? Para a tua bagagem que tens, é a seguinte: se te propusesse, imagina, sem nenhuma contrapartida, descreveres, a fazeres, aliás, um anúncio de 30 segundos, se quiseres também tomar por alguma contrapartida, não é? Para te incentivar mais, também podes ver a questão nesse sentido, mas se te propusessem fazer um anúncio de 30 segundos em que o público-alvo fossem os estudantes do ensino secundário, como é que lhes apresentarias o curso de Direito de forma a cativar a sua atenção, o seu interesse e futuramente ingressar o mesmo? Tão simples, né? É simples, eu acho que sim. Pois, né? Vamos só ter que fazer o anúncio do seguinte modo. Sim. Quer participar na construção de uma nova sociedade? Quer restabelecer a justiça? Inscreva-te já. Uau! Adorei, adorei. Eu acho que fica a mensagem muito clara e é motivadora, é cativante, porque e acho que tu mencionaste uma palavra muito importante, fazer parte. Eu acho Pois. que é tão motivador, não é? E nós há bocadinho falavas a questão do agradecer, não é? O elogiar, que é muito importante, mesmo que a pessoa não aparente já ter todas as condições, todas as habilidades, mas tu dares o mérito, incentivando, ainda que de forma indireta, não é? Já é meio caminho andado para teres sucesso naquela tua afirmação e surtir os efeitos então esperados. Portanto, sigam aqui os conselhos do Dr. Joãozinho, que faz sentido sermos atores da mudança, principalmente na área de direito, que é o que rege a vida dos cidadãos de toda a sociedade, independentemente do ambiente em que estiver, e termos esse princípio bem assente ajuda-nos certamente a termos uma vida mais, diria, mais feliz, não é? Mais livre, por assim dizer. Talvez seja a palavra mais certa, estarmos conscientes dos nossos deveres e direitos também, certamente faz-nos pessoas mais confiantes e mais seguras para enfrentar as adversidades da vida. Agora, uma última questão que eu penso que também é muito fácil para ti, é muito simples, é dares uma mensagem, deixares uma mensagem aos calouros, aos finalistas do curso de Direito. O que é que tens para eles dizer da tua experiência, uma mensagem que queiras passar que achas fundamental? A mensagem que eu vou deixar aos calouros, finalistas, e em especial aos juristas recém-formados, Sim, olha, é participarem na reconstrução da imagem
do jurista e do direito. Muito bem. Nós temos que fazer convencer as pessoas que fazer o direito é fazer um curso nobre. É um curso que cada um deveria orgulhar de ter feito. Mas para isso acontecer, não vai sair, não vai aparecer um milagre. É preciso que nós, enquanto juristas, tomemos a consciência de que eu estou num barco, que é a minha responsabilidade de trabalhar para que o barco chegue ao porto. A bom porto. Pois, ao bom porto, obviamente. Nós, enquanto juristas, temos, sim, cumprir e fazer cumprir a lei. Fazendo isto, também os estudantes, seja de qualquer curso for, temos que cumprir e fazer cumprir aquilo que estudamos, aquilo que, ao longo dos anos, aprendemos. Em que lugar nós nos encontremos, devemos trabalhar pela positiva, tentar empurrar, até medida das nossas possibilidades. Se isso acontecer, se fizermos isto, vamos ter uma sociedade justa e equilibrada. Só haverá justiça quando os homens tomarem a consciência de que a justiça é necessária e deverá ser feita. E haverá igualdade quando cada um tenta empurrar o seu jeito e da melhor forma possível, colocando empatia em primeiro lugar, colocar os outros no nosso lugar, fazendo com que todos sentem em casa e equilibrados. Fazermos esta justiça, tentamos impor desta forma, o mundo em que nos encontremos será outro, será bem diferente. Isto é um papel fundamental de um jurista. Trabalhar para que a sociedade seja diferente. Que a sociedade seja aquele com que o homem do direito pensou, desenhou e sonhou construir. É uma sociedade de justiça e de igualdade. Uau, muito bem, muito bem. Portanto, eu acho que com estas palavras, tu que estás desse lado, seja, portanto, caloiro, seja finalista, recém-licenciado, eu acho que não deves tremer, acima de tudo. Se já chegaste até aqui, se já tomaste essa decisão de ingressar o curso de Direito, se já estás na reta final, se já fizeste todo o percurso, ainda que possas considerar que é pequeno, já és grande, portanto, e estás no caminho certo, é seguir os teus pensamentos, os teus princípios, obviamente, e como o Dr. Joãozinho referiu, disse muito bem, é pautar sempre pelo princípio da justiça e não esquecer que estás a fazer o curso para mais tarde servires à população e, claro, também aproveitares, não é? Aplicar algumas coisas na tua vida e para aquelas pessoas que estão à tua volta, que certamente precisarão do teu apoio e que podes prestar um serviço não remuneratório, não é? Também é importante essa parte humana, não pensar só na questão financeira, olhar também para a sociedade como aquele foco da mudança, não é? E nós podemos fazer diferente e melhor e ajudar na construção do mundo melhor aplicando a lei, não é? De forma formal ou informal. Portanto, Dr. Joãozinho, muito obrigada por este bocadinho de conversa, gostei muito, é uma conversa, tenho a certeza, é uma conversa muito enriquecedora e tenho a certeza que vai inspirar outras pessoas, sejam estudantes de Direito ou pessoas curiosas que gostem da área, que gostem que gostam de estar informados, atualizados sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e poderem ver um testemunho como o teu, não é? Que não tiveste uma caminhada na área de Direito muito fácil, tiveste aí alguns percalços, mas que rapidamente conseguiste dar a volta e obtiveste o sucesso esperado e estás a terminar e pronto a servir. Portanto, desejo-te muito sucesso na tua caminhada nesta que é vasta área de Direito, que é uma área muito interessante e aconselho todos a ingressarem, a pelo menos experimentarem, não é? Porque não faz mal nenhum, se não der certo também, a vida continua, explora-se outras coisas, outros cursos, mas eu acho que o curso de Direito é transformador e toca vidas, portanto muda vidas, nem que seja a nossa perspectiva, a nossa forma de encarar as coisas. Doutor Joãozinho, não sei se queres dizer mais alguma coisa, se queres acrescentar alguma coisa antes de terminarmos então, encerrarmos esta entrevista. Acho que o que eu tenho agora a dizer é
obrigadíssimo no coração. Eu é que Estou agradeço. mesmo feliz pelo convite. Espero estar aqui mais vezes, se isso for o caso. Vamos criar oportunidades. Já do outro lado, as pessoas Já lançaste o convite e eu já aceitei, na hora. Pois, e do outro lado também agradecer às pessoas que porventura possam ouvir a nossa entrevista, dizendo que tudo que não vão, nas circunstâncias em que não podem não concordar comigo, que aceitem também que tenho a liberdade de expor os meus pensamentos e também aproveito aqui para respeitar as suas discórdias e as suas opiniões de uma forma modesta. E por fim, dizendo que ser estudante, independentemente do curso, é fundamental porque ajuda a definir a nossa característica e a nossa personalidade. É importante termos a meta, é importante sermos decisivos e determinados no que queremos. Haverá sempre obstáculos, faz parte da vida, até para comer é difícil. É preciso um esforço. Portanto, temos sempre que dar o máximo que podemos. E colocar essa ideia mestra. Se as pessoas conseguirem, eu também posso conseguir. Se é possível para os outros, para mim também é possível. Então, com essa determinação, tudo se conquista. Vamos dar o máximo, vamos fazer com que a sociedade seja diferente. É possível mudar. Basta a determinação, basta fogo e, acima de tudo, o amor. Tudo o que fazemos tem que ser feito com amor. De resto, se conquista e vem o sucesso com o qual todos nós vamos orgulhar pela toda a vida. Obrigado mais uma vez, doutora Célia. Obrigado a todos. Obrigada, eu, Dr. Janzinho. E é assim que encerramos a quarta entrevista deste que é o quadro de entrevistas aos estudantes de Direito. Muito obrigada por estarem desse lado, por partilharem, por comentarem, por apoiarem este projeto. Espero que este vídeo vos seja útil, nem que seja para partilharem com alguém que achem que precise de ouvir estas palavras sábias do Dr. Joãozinho, esta experiência tão rica que possa então fazer diferença na vida dessa pessoa. Muito obrigada por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem e, como digo sempre, aproveitem-o agora.